Continuando aqui, já tendo abordado então o livro do Marshall McLuhan e essa coesão, né, do livro de artista com o livro com Artesini, eu quero mostrar aqui para vocês duas teses de doutorado que têm a ver. Do Guilherme Silveira, e essa tese é uma tese que na verdade contém vários livros unidos e, claro, quando ele enviou em PDF para a biblioteca, depois de ter sido aprovada a defesa, ele enviou separado, só que aí a biblioteca exigiu que fosse num PDF só por causa do tamanho, mas depois, por causa do formato, né, do padrão, mas depois eles acabaram vendo que ultrapassou o tamanho e aí aceitaram que ele mandasse em pedaços, digamos assim, em partes, como é originalmente. Aqui você tem a tese de doutorado, se chama Espaço Rompido, uma investigação poética dos processos de abstração nos quadrinhos ou por uma poética de opacidade, foi defendida em 2022. O que eu tenho aqui mais para vocês verem é justamente aqui a tese, né? Tem a capa. Aqui, deixa eu ver. Esse aqui, na verdade, é o excerto da tese, é um dos cadernos que abrem ela, né? E aí tem fotos, tem uma foto da caixa que a gente recebeu. Ele montou uma caixa tese, né? E essa caixa você tira a tampa, ela tem lá os livretos, né? E com as subdivisões. Aqui tem a foto dos livretos internos da tese. Então é uma tese também como se fosse uma tese de artista, um livro de artista gigante, ou um livro decupado de artista, ou uma tese zine artística, né? Algo assim. É bem interessante porque tem um diferencial. E eu tenho aqui para mostrar para vocês a outra tese da Adriana Mendonça. E essa tese ela foi trabalhada. Deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint, que é nele que está. Que vamos ver aqui. Bom, a Adriana Mendonça ela fez uma defesa também dos trabalhos que envolvem gravura, mas que envolvem também conceitos de artesines, né? E olhem que interessante, aqui tem, nesse outro slide, tem duas fotos. Eu tirei as fotos porque a gente recebeu uma caixa com 2 volumes. Um é a tese, esse aqui, essa foto da direita, você vê a tese aqui dentro do volume, dentro da caixa. E outro volume, esse que está aberto, ele está em formato de páginas gigantes de sanfona, com os trabalhos artísticos dela. E na caixa vem esses hinos que vocês viram aqui, vem alguns deles aqui na caixa que fazem parte da tese. Tanto que vocês estão lendo aqui, ó, fanzine de artista. Um dos artesines que vieram juntos, né? Então, e teve a exposição também na galeria, na FAV UFG, onde ela defendeu, e nessa exposição ela colocou alguns dos artesines dela lá sendo expostos, né, artisticamente. E lembrando aqui, aproveitando o gancho, teve uma exposição no ano passado, em novembro. Não, desculpa, em novembro não, essa é outra. Teve uma exposição nos Estados Unidos, no Brooklyn, que é essa Copy Machine Manifestos. Quem faz os zines, né? Os artistas que fazem os zines, artists who make zines. E essa exposição ela ocorreu ano passado, eu acho que ela entrou no começo desse ano de 24 também. Essa outra aqui de novembro é outra coisa. Houve também no MUNA, que é em Uberlândia, um evento também que tinha com zine de artista e eu acabei colocando, que era da Marina Marquesan. Só para trazer em pauta essas questões relacionadas do livro de artista, que já é bastante conhecido no mundo todo, e os artesines que ainda estão sendo conhecidos aos poucos, né? Inclusive eu tenho aqui, vou abrir agora para vocês de novo no site, no outro site aqui, deixa eu voltar, aqui vocês já viram a tese do Guilherme, aqui é sobre a tese da Adriana Mendonça, esse que eu falei dos artesines também, e aqui nós temos um outro site que é do Zineópolis, que é da teórica Jack Beatty. Ela e uma outra, ela elaborou esse site aqui, ele é bastante interessante, fala da coleção,
mostra como fazer um zine dobrável, né? Enfim, um zine de 8 páginas, mini zine artístico. Enfim, tem vários links aqui. Deixa eu voltar para o link principal. No meu relatório de pós-doc, eu trabalhei essa questão. Aqui eu vou mostrar agora o meu PDF do relatório, né? Que vocês têm a capa dele, que é os fanzines como arte ou a plurivalência para tópico criativo dos artesines. E aí eu vou lá na Betty, né? E tem umas citações diretas, né? O que é um artesine, como ele difere de um zine padrão, né? E tem também as 7 itens, 7 características que ela menciona possíveis para que um zine seja artístico, né? O artesine deve ser publicação não comercial, com uma pequena tiragem. Muitos artesines são produzidos com a intenção de sustentar uma edição regular, mas pode ser que tenha ou não. Isso inclui trabalhos publicados de qualquer tema, mais comumente de ilustradores, artesãos, artistas, designers e fotógrafos. Tem muito a ver com os autores, os artistas, com os livros de artista, né? Então tem uma certa relação com isso. Aqui eu coloquei uma foto dos artesines da Nelly Barros. E outra teórica, que é a Susan Thomas, ela também aborda alguns itens aqui que são em comum, ou estão em comum com as características que a Betty insere lá como artesines, né? Alguns dos itens são interessantes que a Thomas fala, que é a mão do autor, criador, é evidente, ele assina, ele ilustra, a mão assina, a mão ilustra, a mão perfura, a mão carimba. Então, assim como os artesines da Adriana Mendonça têm esses quesitos, né? Eu quero mostrar aqui de novo para vocês, para entenderem o que eu estou falando aqui. Vamos lá. Esses artesines da Adriana Mendonça ela incorpora em alguns deles páginas com outros papéis, papel vegetal, e ela também tem alguns carimbos, ela também desenha originalmente algumas cópias, então tem umas variações nesses artesines que são típicas do artista, do livro de artista, então do artesine, né, digamos assim. Então essa questão permeia ambos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar. Aproveito também para que não terminei ainda, estou quase lá, eu acho, mas alguns detalhes são importantes. Existe um e-book que eu coorganizei com o Henrique Magalhães, o pioneiro da pesquisa de fanzines no Brasil, e foi publicado pela UFG, né? Dentro da coleção Desenredos de e-books, e era um dossiê de fanzines, artesines e biograficzines. O primeiro capítulo é do Amir Brito Cador, que trabalha essa questão do livro de artista também, né? Então era interessante. Eu vou deixar os links todos para depois vocês lerem. E o último capítulo, antes da entrevista aqui que eu fiz com a coordenadora da Biblioteca de Miami, que tem zines lá, é do Guilherme Lima Bruno Silveira, que é o da tese da caixa a tese sobre os quadrinhos expandidos, etc., né? Mas, enfim, ele também trabalha com zines. E aí ele fez um texto que é Zine, Objeto de Artista, um percurso de criação quadrinística entre fronteiras. Também é interessante e coroa essa questão. Aqui é a tese do Guilherme, que é esse autor, né? Então, tem alguns itens aqui que fazem esse enredo e costuram, e fazem essa costura que pode ser melhor depois trabalhada entre os artistas, os livros de artista, os artesines e as universidades que têm cursos de artes e trabalhos de TCCs, mestrados e doutorados, como da AECA, como na Escola de Comunicações e Artes da USP, cujo contexto lá do site da notícia que eu coloquei em primeiro, está aqui, que abordam essas questões todas e transformam as teses, os TCCs e os mestrados em trabalhos artísticos, sejam em quais áreas forem, né? Aqui eles mencionam um pouco da fotografia e mencionam os livros de artista. É porque eu acabei parando a leitura aqui, mas, por exemplo, eles têm aqui, colocando aqui um exemplo comum desse tipo de trabalho,
eu já tinha lido os livros de artista, obras de arte na forma de livros que trazem gravuras, fotografias ou outros tipos de imagem, o mesmo que o Artzine faz, né? Que podem ou não ser acompanhados de textos, quer acadêmicos, como uma dissertação, quer artísticos, como poemas e contos. A justificativa para esse tipo de trabalho é que muitas vezes a produção de uma obra já é uma prova de conhecimento na área onde ela se manifesta, não sendo necessário um texto formal que a fundamente. É a intenção que o Edgar está trabalhando agora com a Duane, que será a primeira dissertação de mestrado em forma de quadrinhos, apenas em forma de quadrinhos, para a FAV-UFG. Voltando aqui, essa costura aqui se complicou um pouco, mas eu estou tentando destrinchar. Porque o site aqui da ECA, desse departamento de artes plásticas que coloca em pauta essa questão, né, também traz alguns exemplos. Por exemplo, a Dora Longo Bahia, que é a professora da ECA, ela fala um pouco dessa importância da ficção e ela traz... ela teve uma tese de doutorado defendida em 2010 e que ela conta as trajetórias artísticas do Marcelo Campo, ativo no período da ditadura militar, e Marcelo Cidade, ativo no período do primeiro governo Lula, em uma narrativa que mescla fatos e ficção em textos e imagens. E aqui tem uma imagem, na verdade, uma foto, né? E outra autora, pesquisadora, é a Flávia Ocaranza, que é mencionada nesse texto aqui, que é mestra em artes visuais pela ECA, com a obra Desenhos para um Universo de Bolso, e que também trabalha essa questão do livro de artista aqui, que também tem a ver com artezine. Os artezines atuais têm um pouco desse objeto-zine, objeto-arte, né? Ou livro-objeto. É um professor, pesquisador e artista famoso no Brasil, Evandro Carlos Jardim, é mencionado aqui com os trabalhos que ele faz também, né? Com as pesquisas e os trabalhos que ele faz. Tem uma outra autora, que é a Ana Gabriela Santos, que trabalha desenhos, e também é colocado aqui a questão, o TCC dela, né, abordando o TCC. O Evandro aqui, eles comentam aqui que na dissertação de mestrado Jaraguá, Sinais, Manchas e Sombras dele, que foi defendida na década de 80, ele usou o Pico do Jaraguá em São Paulo como epicentro de uma visão que busca captar a cidade como um todo, e aí tem a ver com paisagem natural urbana, que era o grande tema da sua obra. E eu estou vendo aqui um trabalho dele, né, que deixa eu ver, são gravuras, 20 gravuras de metal e um texto teórico, em que ele registrou descrições das imagens do processo de gravura, provavelmente inserido na dissertação de mestrado, né. Então essas questões todas são bem complexas, mas é interessante. Quando vi esse texto aqui, essa chamada da ECA, que é recente, eu recebo como mala direta da ECA, né? E aí eu fiquei pensando, eles aqui mencionam então os trabalhos artísticos como parte teórica ou parte acadêmica, validada, né? Na ECA USP e em outras possibilidades também, e mencionam os livros de artista. E aí eu quis abrir esse Gazine para fazer essa relação com a importância que isso tem, tanto para o meio acadêmico como para o meio artístico, para que todos saibam que o fazer e o labor artístico são importantes também. Inclusive tem um livro do Zamboni que fala dessa questão da metodologia da arte, que ela tem um diferencial, que ela tem, apesar de não parecer, também metodologias, né? Então elas são mais abertas, digamos assim, mais expansivas, né? Aí eu tenho mais alguns detalhes aqui para mostrar para vocês, deixa me ver aqui. Tem um evento em 2021 para 2022, virtual, em que eu, junto com o Edgar Franco Ciberpagé e o Guilherme Silveira, falamos, né, dessas autorias além das fronteiras, as artes das HQ, zines e além, como mídias, né? E aí eu vou deixar também um link. Deixa eu ver. Faltou um detalhe aqui, eu tinha que deixar um pouco aqui para vocês sobre a questão do campo expandido. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos e afins.